Boa noite, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo das sextas-feiras à noite, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando já há algum tempo, um capítulo, um versículo do Evangelho de Jesus por sextas-feiras. Então, preparando os nossos corações, as nossas mentes, para unirmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Vamos ler do livro Material de Construção, pelo Espírito de Emmanuel, recebido por Francisco Cândido Xavier, uma lição para que nós possamos aproveitar essa noite, aproveitar o estudo que vamos fazer. Diz Emmanuel, no capítulo 30, intitulado Endereço: a oração é a luz que acendes em ti mesmo, em busca da presença divina. A preleção da fé renovadora é uma lâmpada acesa a revelar-te o caminho para o mais alto. A página edificante é um facho de renovação e de amor, convidando-te a seguir adiante. O serviço do bem aos semelhantes, porém, seja onde for, é o lugar em que, trabalhando em auxílio ao próximo, podes estar em contato com os mensageiros angélicos. Deus de infinita misericórdia, bondade, amor, agradecemos, Senhor, esses instantes em que paramos todas as tribulações da vida para estudar, compreender um pouco do Evangelho que o teu Filho amado Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás e que permanece vivo até hoje. Apesar dos nossos tropeços, das nossas quedas, mas ajuda-nos, Senhor, a levantar, a caminhar contigo em busca do reino dos céus, em busca do vosso reino de amor, de justiça e de misericórdia. Ampara, Senhor, a todos que se propõem a estudar o teu Evangelho conosco, virtualmente, já que nesse momento não podemos estar presentes, nos abraçando, nos confraternizando. Mas mesmo assim, as vossas dádivas chegam até nós através da evolução da informática e podemos, Senhor, neste momento, estudarmos juntos o teu Evangelho. Abençoa-nos, guarda-nos, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, como eu falei, às sextas-feiras, na nossa amada escola, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 25, que Kardec intitula Buscai e Achareis. E baseado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, nós vamos estudar hoje o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, dentro do Sermão da Montanha. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus versam sobre todo o sermão que Jesus deixou para nós, o sermão profético, os grandes ensinamentos de Jesus. Então, esse versículo diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Olha que maravilha, vocês podem ver que Jesus
nos faz uma promessa, nos diz como devemos agir, porque agindo assim, buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas nos serão dadas, porque Deus é amor, Deus é Pai. Como Kardec, na sua interpretação aqui, ele diz que Deus conhece as nossas necessidades, as provê, tudo que for necessário para nós, Ele vai atender se buscarmos a Ele. Então, nós vemos também que no Evangelho de Jesus, ele faz várias perguntas. E ligados a esse tema, Jesus pergunta a 2 discípulos que vinham da pregação de João Batista, mas é uma pergunta que cabe a todos nós. Jesus pergunta aos 2 discípulos, está narrado em João 1,38, que buscais? Então ele faz essa indagação também para todos nós. O que nós estamos buscando? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? No livro Espírito de Verdade, de Espíritos Diversos, recebido por Chico Xavier, Emmanuel, no capítulo 54, ele vai fazer um comentário sobre essa expressão de Jesus, essa frase, que buscais? Ele diz o seguinte: escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino. Jesus é nosso condutor, é o caminho, é a verdade, e nós precisamos escutar no nosso íntimo as nossas atividades, como estão sendo, e se nós estamos ouvindo essa pergunta de Jesus, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Jesus nos convoca, nos adverte, nos ensina, nos pergunta, quer a nossa resposta. E Emmanuel nos diz: analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Só nós sabemos o que nós queremos, ocultamente. Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Será que nós já seguimos o Cristo? Será que nós já vivemos o apostolado de Cristo? Então ele nos ensina, serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação. Não temos que temer, e nesse momento em que estamos vivendo, em que o medo tomou conta de todo mundo a ponto de desequilibrar as pessoas, Jesus nos fala, não temais. Não tenha vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Jesus nos pergunta, assim como ele perguntou aos 2 discípulos que passaram a segui-lo depois, ele também nos pergunta, porque ele também quer que nós o sigamos. E ele mesmo dá a resposta, que está em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Então ele nos dá essa esperança de que se nós estivermos no caminho certo, as nossas necessidades serão atingidas, serão amenizadas, os nossos sofrimentos. Ele também disse, no mundo tereis aflições, mas ele venceu o mundo e nos ensinou
a isso. E o capítulo, a página que nos coube nesta noite sobre esse assunto está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, recebido por Chico Xavier, que Emmanuel vai no capítulo 18, tendo como epígrafe: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, vai nos trazer essa mensagem intitulada Ouçamos atentos. Olha o que Emmanuel coloca como título: ouçamos atentos. Será que estamos ouvindo as palavras de Jesus? Será que nós, como está lá na nossa escola amada, no nosso templo, quem é de Deus escuta as palavras de Deus? Então nós precisamos abrir os nossos ouvidos, ouvir. Ele falou lá no Apocalipse: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Todos nós temos ouvidos, mas será que estamos escutando? Será que estamos aprendendo? Então aqui vamos começar pelo título: ouçamos atentos. Atentar. O que é atentar? Ver, olhar, considerar, observar, reparar, refletir, prestar atenção, cuidar de. Então, Emmanuel vai nos advertir que nós temos que ouvir, mas não é simplesmente ouvir e passar. Ouvir atentamente, ouvir com atenção, ouvir reparando, refletindo sobre as palavras de Jesus. Então ele vai nos dizer: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, o Evangelho está aí nos esclarecendo, os discípulos, que somos nós, encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Então, o próprio Jesus nos disse: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, nós temos dificuldade para equilibrar o nosso coração. Ele tende a puxar mais para o mundo do que para as coisas de Deus. Então, nós, como diz aqui Emmanuel, recorre-se à fé, à oração, ao pedido aos espíritos amigos, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução dos problemas graves do destino. Então, quando temos um problema, uma dificuldade, queremos a paz espiritual, queremos luz para resolver os nossos problemas. Mas, como ele diz, sempre Emmanuel nos coloca uma condição: como nós estamos agindo. Todavia, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o que nós fazemos? O aprendiz, que somos nós, costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Então, para resolver os problemas, a gente se agarra na oração, na fé, a gente quer a luz, mas a gente vai procurar a realização dos nossos caprichos primeiro. O predomínio das opiniões que lhes são peculiares. Então, eu quero que a minha opinião seja a verdadeira. Eu quero o predomínio da minha vontade, do que eu quero. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista. Cada um de nós tem o ponto de vista que é o certo e quer subordinar os outros aos nossos pontos de vista, achando que com isso
nós vamos resolver todos os nossos problemas. A submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador. Se temos alguma autoridade, alguma força, algum domínio, nós vamos querer impor a nossa vontade, impor o nosso ponto de vista, submetendo as pessoas que estão à nossa volta. Isso tudo para resolver os nossos problemas. Também a consideração alheia ao seu modo de ser. Eu sou assim e quem quiser me aceitar assim como eu sou. A imposição de sua autoridade personalíssima. Olha como Emmanuel nos descreve. A nossa personalidade nós impomos aos outros. As comodidades fáceis do dia que passa. É a lei do menor esforço. Queremos sempre tudo que é mais fácil. As respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Então aqui ele está mostrando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso domínio sobre os outros, o nosso autoritarismo. Queremos as facilidades do mundo, queremos as ilusões, é isso que nós estamos buscando. O nosso bem-estar, o imediatismo, tudo é para ontem. E estamos esquecendo de que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Será que estamos atendendo a pergunta de Jesus? Então, o que nós estamos buscando? As coisas do mundo. Nós não estamos buscando primeiramente as coisas de Deus, o reino de Deus e sua justiça. Nós estamos buscando as coisas materiais, usando ainda o homem velho que está dentro de nós, ainda arraigados às nossas vidas passadas, aos nossos erros. Mas hoje nós temos o Evangelho, nós temos a interpretação de Emmanuel, nós comentamos Emmanuel que interpreta. Então, Emmanuel nos diz, raros aceitam as condições de discípulo. Então, são raros, porque nós ainda estamos dentro dos nossos vícios humanos. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, porque também discípulos falaram com Jesus, que está narrado em João 6,60. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, seguir a Jesus não é tão fácil. Nós temos que nos mover, nós temos que ter a vontade própria de seguir a Jesus. Será que estamos buscando, ouvindo a pergunta dele? Estamos fazendo a sua vontade? Novamente, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 176, intitulada Lição Viva, ele fala sobre duro discurso, quem o pode ouvir? E ele diz que é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. Se nós queremos ouvir atentamente as lições de Jesus, se queremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque nós sabemos que todas as coisas nos virão por acréscimo. Nós precisamos romper essas alianças do mundo, essas ilusões que nos prendem às facilidades da terra, que nos prendem às
submissões da nossa vontade para com os outros. Então nós precisamos ler atentamente sobre esse evangelho, essa boa nova que o Cristo veio trazer para nós. Desceu das maiores alturas, o Filho unigênito do Pai, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E nós ainda recalcitramos no erro, no pecado, no vício. Queremos, como diz Emmanuel, ser os favoritos de Deus. Queremos privilégios. Sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? O mundo ainda nos puxa. Nós queremos ser favoritos de Deus. É o nosso egoísmo, a nossa vaidade. É o eu interior nosso gritando ainda. Conhecemos, no entanto, aí vem Emmanuel, com a sua humildade, dizer que está junto de nós. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. Aqui ele se coloca numa humildade imensa, colocando-se junto a nós para mostrar que os espíritos de elevação, espíritos que querem nos ajudar, eles descem até nós para nos mostrar o caminho, nos incentivar a viver no bem, na verdade. Então ele diz que ele, apesar de desencarnado, conhece a natureza humana, ele nos conhece. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas purificadoras da experiência. Estamos aqui numa nova experiência, tentando acertar, como o nosso hino diz. Nossos passos são trôpegos na estrada, mas o teu braço, Senhor, nos ampara, nos guia. Como disse aquele centurião, pedindo pelo seu filho: Jesus, conheço, mas eu tenho fé, mas a minha fé é vacilante, fortalece a minha fé. Eu preciso ter esse conhecimento, essa vontade de buscar a Jesus, buscar o Cristo. E aí Emmanuel nos fala: lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Essas experiências que nós temos pela misericórdia divina, pelo perdão de Deus a nós, nos permitindo uma nova encarnação para lutarmos, sofrermos e aprendermos. Porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E essa nova experiência vai nos fazer evoluir, vai nos levar à redenção das nossas almas. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, quantas bênçãos recebemos? Nós não podemos nem contar, porque os dedos das nossas mãos são poucos para tanta misericórdia de Deus, tantas bênçãos nas pequeninas coisas que recebemos de Deus. Então, considerando a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Para a nossa felicidade, quando ele diz:
Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas, as suas necessidades vão ser supridas, porque vai ser a nossa felicidade e o equilíbrio permanentes. Porque nós, através dessas bênçãos, através desses ensinos, dessas corrigendas, nós vamos conseguir a felicidade, a bem-aventurança que Jesus nos prometeu. Mas para isso, nós precisamos ser humildes, ser mansos, pacíficos, misericordiosos e não com o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para podermos aprender. Então, se nós sofremos porque buscamos primeiro os nossos interesses mesquinhos, interesses imediatistas, ilusórios. Então, por isso nós sofremos. Nós enriquecemos de amor e servamos sempre, como diz Emmanuel, em instrumentos do tempo. Só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Nós precisamos, se estamos buscando a Jesus, o Cristo, o seu Evangelho, nós temos que estar de coração aberto, aberto ao bem, para amparar, para libertar, erguer a nós e aos outros, salvar-nos, aperfeiçoar-nos, ajudarmos mutuamente, porque ajudando o outro, estamos nos ajudando. Fortalecendo o outro, estamos nos fortalecendo, porque ele mesmo deu a resposta. Ele mesmo nos ensinou o caminho, a verdade, a vida que ele disse que era. O mestre, dizei o bem porque eu sou. O mestre é aquele que ensina, que quer o bem dos seus alunos. E ele mostra isso e nos fala João em 8,12. Aquele que me segue não andará em trevas. Então, seguir a Jesus é seguir a luz. É buscar o reino de Deus. É primeiro buscar para a gente ter luz. Em Vinha de Luz, Emmanuel, no capítulo 166, intitulado Sigamo-lo, ele diz: se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes fora do serviço cristão. O serviço está aí. Bate a nossa porta, os irmãos estão necessitados, o serviço de toda a ordem. Nós precisamos servir, ele mesmo nos ensinou, eu não vim para ser servido, mas para servir. Nós precisamos servir ao outro, porque servir é diferente de trabalho, servir é doação. Doação ao que o outro necessita. Também em Vinha de Luz, em Fonte Viva, no capítulo 48, diante do Senhor, Manuel nos diz: muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Escutamos, não é? Nós estamos aqui escutando, falando sobre a boa nova. Será que estamos atentos ao que o Evangelho diz? Então ele diz: registram os chamamentos do Cristo. Registramos na nossa mente, está lá, registra. Todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Então, o perceber, o informar,
precisamos ir além. Precisamos, além do ouvir, também escutar. Não só registrar o que o ouvido físico registra, mas também entrar na nossa mente e no nosso coração para fazer com que essas palavras façam eco dentro do nosso coração para que o nosso tesouro esteja aí. André Luiz, no livro Sinal Verde, que é um livro que todos nós devemos ler, porque é uma educação diária que André Luiz vem nos dar, intitulado Sinal Verde, colocando os sinais de trânsito para que nós possamos entender melhor. E aqui ele nos diz, no capítulo 15, ver e ouvir. Como nós estamos vendo e ouvindo as palavras de Jesus? A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Será que educamos os nossos olhos e os nossos ouvidos? O que estamos ouvindo? Que buscais? Ouvimos essa pergunta de Jesus? Veja com bondade e ouça com lógica. Nós precisamos as impressões do mundo. Registramos tanta bobagem, aprendemos tantas facilidades do mundo, mas temos coragem para enfrentar esse mundo de aflições, de desespero, de sofrimentos, de dúvidas. Temos coragem para dizer: eu escuto as palavras de Deus, de Jesus, que vem nos ensinar? Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Nós vemos e ouvimos para compreender e auxiliar. É o serviço cristão, são os apelos do mundo. É aquilo que Jesus veio nos ensinar. Caibar Schutel, é um estudioso do Evangelho, nos diz que o objetivo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. E o cumprimento da lei leva à perfeição. Essa lei divina que no livro dos Espíritos está escrito. Onde está escrita a lei? Na vossa consciência, diz os Espíritos. Então, a lei de Deus já está escrita na nossa consciência. Nós não podemos hoje, no século 21, dizer que desconhecemos a lei de Deus, os profetas, os ensinamentos dos espíritos superiores através da mediunidade de Chico, a nos ensinar, a nos chamar a atenção. Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, diz: homem, renuncia a tudo, entrega tudo a Deus e depois recebe-o de volta purificado das mãos de Deus. É o retorno, é a felicidade, como Emmanuel nos diz, a felicidade, o equilíbrio do retorno, que Deus vai suprir as nossas necessidades, porque entregamos tudo a Ele, porque buscamos o seu reino de amor, de verdade, de misericórdia, de justiça. O nosso querido Medeiros Correia Júnior, o companheiro de seu Clóvis da primeira hora, que esteve com ele junto
na criação do Lar dos Meninos, que a nossa escola teve na década de 40, a Casa da Criança para meninas e o Lar dos Meninos para os meninos que precisavam ser abrigados. E Medeiros vai nos dizer, nos ensina: pensemos no amanhã não com a inquietude material, que nós nos inquietamos pela matéria, com o que vamos ter, com o que vamos ajuntar, mas sim com outro raciocínio, nos perguntando. Assim como Jesus pergunta para nós: que buscais? Nós também temos que fazer perguntas a nós mesmos. Como apresentarei minha alma a Deus? Que tenho feito para diminuir os padecimentos do meu próximo? Estou de fato amando os meus familiares, incutindo neles os princípios de honradez, de confiança em Deus, de respeito ao meu semelhante, de dignidade de viver, de fraternidade humana? Será que nós estamos cumprindo esse dever com os nossos familiares, os nossos filhos, alunos, sobrinhos, ensinando, incutindo neles esses princípios da lei divina? Feliz do homem que vive de acordo com a realidade divina e não segundo a ilusão humana. Nós, ao perguntarmos para nós mesmos o que estamos fazendo, como aquele homem da parábola que juntou em seus celeiros, derrubou os celeiros que tinha porque a sua produção era muito grande, fez celeiros enormes, depois da obra pronta, abarrotados de cereais e de riquezas. Agora, alma, eu posso dormir sossegado, porque já cumpri, já tenho aonde regalar-me, tenho com que suprir as minhas necessidades. E naquela noite, louco, para quem ajuntaste? Hoje mesmo pedirão a tua alma. Juntou para quem? Esses tesouros do mundo, o que buscamos das verdades eternas? Estou de fato amando os meus semelhantes como Jesus nos ensinou a amar? Será que estamos ouvindo, escutando essas palavras e colocando em nosso coração que tenho feito para diminuir os padecimentos do próximo? Que tenho, como me apresentarei diante do Senhor? Como estão as minhas mãos? Será que eu, ouvindo a palavra de Deus, eu estou no caminho? Então temos que ver isso. E para encerrar a nossa meditação dessa noite, uma música que nós na mocidade, que já vai longe, cantávamos muito nas nossas reuniões festivas e que seu Clóvis gostava demais. É uma música do Padre Zezinho que nos faz pensar do que estamos ouvindo. Eu não vou cantar, mas vou ler essa poesia e eu sei que todos que estamos ouvindo sabem dessa letra. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo.
Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. É a nossa decisão. Qual é a nossa decisão? Ouvimos a voz de Deus chamando sem cessar. Ele nos chama a todo momento. Por isso mandou o seu Filho unigênito para nos ensinar. Mas queremos ouvir a voz do mundo que nos engana. Então a decisão é nossa de ouvir a voz de Deus, a voz do Cristo, nos dizendo: que buscais? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça a fé, a serenidade, que Ele possa estar em cada lar, levando a sua paz, levando a sua saúde espiritual. Então, vamos orar para agradecer esses momentos em que estudamos o Teu Evangelho. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, queremos agradecer de coração, Senhor, esses instantes em que pudemos estudar o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova, para que possamos melhorar o nosso íntimo, as nossas mentes, procurando, Senhor, no Teu Evangelho, seguir-te os passos. Ajuda a nossa incredulidade, a nossa pequenez. Ainda precisamos vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas queremos, Senhor, mesmo engatinhando, chegar até vós. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança. E por tudo, Senhor, te louvamos, te agradecemos todas as bênçãos recebidas e te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.